Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que nos últimos dias eu tenho um sentimento mais bearish para o mercado cripto, ou seja, eu estou visualizando mais quedas e até mesmo uma possível reversão de tendência dentro do Bitcoin. Para mim, esse não é o momento da gente olhar para as altcoins, e sim o momento da gente começar a diminuir a nossa exposição dentro do mercado cripto e planejar exatamente as nossas estratégias de proteção. E hoje eu vou te mostrar mais alguns dados de o porquê que eu estou tão bearish assim nesse momento e como que você deve se comportar nesse momento. Afinal de contas, se você acreditar que a alta ela é infinita, vai chegar um determinado momento que você vai ficar preso no topo do mercado cripto. E se você ficar preso nesse topo, muito provavelmente você passará 2 anos dentro de um prejuízo, beleza? Então a melhor coisa que você pode fazer dentro das criptos é utilizar as estratégias de proteção. E na análise de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise on-chain ali, primeiro a gente vai passar a entender o que as outras carteiras elas estão fazendo, o que os grupos de entidade eles estão fazendo. Quando a gente analisa esse gráfico aqui, a gente consegue ver se estamos em uma fase de acumulação ou uma fase de distribuição. Quando as bolinhas estão pretas aqui, quando ela está com 100% ali, significa que todo mundo está rodando, todo mundo está segurando as suas posições. Quando a gente chega ali em 0, por exemplo, ou 1%, significa que pouquíssimas pessoas estão acumulando naquele momento. Todas as fases de subidas são subidas quando todo mundo está acumulando. Mas eu quero que você repare, por exemplo, no começo de 2024, todo mundo estava acumulando, né? A gente tinha o score ali em 1, ou seja, 100%, ou em 0,97, que seria 97% de acumulação. E depois de um determinado momento, a gente começa a entrar dentro de fases de distribuição. Veja que a gente cai para 90%, depois a gente vai para 70%, e assim a gente vai tendo mais distribuições acontecendo. Todas as movimentações de alta acontecem quando todo mundo está acumulando, e todas as movimentações de baixa acontecem quando todo mundo está distribuindo. Quando a gente olha para o presente momento, nessa última pernada que nós demos, a partir do momento que a gente rompeu 73 mil dólares ali, todo mundo começou a acumular as suas posições. Até que a gente começa a chegar ali na zona dos 100 mil dólares, né? Nesse momento, muitas pessoas acreditam que o Bitcoin vai para 200 mil dólares, mas enquanto isso, outros players estão vendendo. A partir do momento que a gente chega nos 100 mil dólares, a gente começa a ter uma distribuição acontecendo dentro do mercado. A gente sai de 100% ali de acumulação, para a data de hoje, por exemplo, a gente só tem 70% de acumulação. Ou seja, bons players já distribuíram nesse processo. E para a gente entender o que é essa distribuição, a gente parte para esse gráfico aqui e a gente vai ver a quantidade de Bitcoin que foi distribuído exatamente nessa região. Lembre-se ali que eu falei para você que a gente começou uma distribuição a partir do momento que a gente chegou próximo dos 100 mil dólares. Está aqui essa distribuição. Cada barra dessa que você está vendo no gráfico é exatamente uma quantidade de Bitcoin distribuída em uma zona de preço. Por exemplo, a maior distribuição que nós tivemos foi nos 97 mil dólares do Bitcoin, aonde foram vendidos 369 mil Bitcoins. Isso representa 2% do supply circulante. Se a gente olhar ali para a zona dos 98, teve mais 340, mais 2% do supply. Nos 99 tivemos mais 194, e isso daqui vai sendo distribuições acontecendo ao longo dessa região. Se a gente somar a porcentagem aqui, a gente vai ter mais de 15% dos bitcoins ali distribuído nessa região. Isso daqui é uma alta concentração de distribuição. Entenda, os players que estão fazendo essa distribuição são players maduros, não são players novatos, não são pessoas que acreditam que a alta é infinita. São players que entendem de investimento, e esses players sabem que tudo funciona através de ciclos. Existe um início, um meio e um fim de todas as movimentações. Movimentações de curto, de médio e de longo prazo também. E muitos desses players que estão distribuindo são players que vieram lá de trás. Já mostrei para vocês que boa parte desses players aqui compraram Bitcoin em 15 mil dólares e em 30 mil dólares também. E o porquê que eles estão distribuindo nesse momento?
Bom, esse gráfico que está aqui na sua frente é exatamente um mapeamento que nós fazemos para entender se o Bitcoin ele está caro ou se ele está barato. Muitas pessoas falam, né, compre Bitcoin hoje porque hoje ele está barato comparado com daqui 10 anos. Obviamente ele está barato com daqui 10 anos, mas o seu jogo não é investir hoje e simplesmente ficar 10 anos sentado na mão e esperando. Porque você sabe que ao longo desse processo você vai precisar de dinheiro, você vai querer realizar lucro, você vai querer comprar uma casa, você vai querer comprar um carro, porque você vive em um mundo de capitalismo, ou seja, você precisa do dinheiro ali. Você está nesse jogo para investir, multiplicar e utilizar desse dinheiro. Então, eu não vejo muito que a gente tem que comprar e esperar simplesmente 10 anos. Eu vejo que a gente pode comprar em fases baratas e vender em fases caras. As barras vermelhas aqui nesse gráfico são exatamente os momentos que o Bitcoin está caro. E as barras azuis aqui embaixo são os momentos que o Bitcoin está extremamente barato. As fases verdes são os momentos que ele está barato, tá? E a gente sempre vai procurar injetar muita quantidade de capital nas fases verdes ou azuis, e a gente vai tender a não comprar e sair do jogo, por exemplo, dentro das fases vermelhas. Obviamente que a gente pode fazer operações de curto e médio prazo ao longo desses períodos, tá? Mas eu quero que você entenda que sempre que a gente está dentro de uma fase vermelha, significa que o Bitcoin está caro. Ou seja, se você entrar em uma posição, você tem que ter um planejamento de saída dessas posições, porque saiba que você está entrando em uma zona cara quando a gente fala de longo prazo, tá? Esse indicador aqui ele sempre vai nos mostrar o longo prazo. E por conta disso, pelo fato da gente estar nessas regiões caras, os players eles estão vendendo, eles estão distribuindo. Sem falar que nós chegamos na nossa última fase do ciclo, tá? A gente saiu lá, vivenciamos todas as nossas fases do ciclo, entramos na última fase do ciclo. Isso significa que os 108 mil dólares ali, a máxima, ela já é o topo cíclico? Não exatamente, mas significa que nós já estamos na última fase do ciclo. Pode ser sim que os 108 mil dólares seja o topo cíclico, só que a gente só vai saber que isso é um topo cíclico 6 meses depois. Muitas pessoas que não tiverem estratégias de proteção, elas vão ficar presas durante esses 6 meses e elas só vão dar saída lá na frente. Elas só vão confirmar bear market depois que a gente já estiver vivenciando um longo bear market. Saiba que um bom investidor ele precisa estar à frente do mercado. Se você quer se prevenir de um bear market, você não vai esperar para que ele esteja confirmado para que você tome uma decisão de saída. Você vai simplesmente começar a antecipar, se prevenir, se planejar antes daquilo acontecer. Caso o bear market inicie, você já estará protegido. Porque lembre-se, confirmações de tendência leva tempo para que elas aconteçam, beleza? Bom, então pelo fato da gente estar na última fase do ciclo, o Bitcoin está caro, a gente vê as maiores distribuição dos investidores mais maduros. Olha só, essas barras vermelhas são volume de distribuição de Bitcoin que acontecem diariamente por investidores mais maduros. Pessoas que entendem do ciclo do mercado, sabem os momentos de vender e sabem os momentos de acumular também. Nós estamos vivenciando a maior distribuição desde quando a gente bateu a fase de capitulação. Lembre-se, a gente tem as fases do ciclo acontecendo, capitulação, depois a gente vai vivenciar todas as fases do ciclo, agora que nós chegamos na última fase do ciclo, a gente vê vários players distribuindo nesse momento. Sem falar que o sentimento, né, é de extremo greed, ou seja, um extremo otimismo no mercado. A gente sabe que sempre que estamos nesse sentimento, é momentos de formação de topo, é momentos de euforia, onde o varejo chega, as pessoas acreditam em alta infinita, acreditam nos 10 bons projetos que ela vai simplesmente acumular e daqui a alguns anos ela estará no lucro. Entenda, você precisa ser estratégico nesse jogo. Existe um momento da gente se expor nas altcoins? Sim, existe. Se você olhar para o meu canal há 3 semanas, por exemplo, você vai me ver falando sobre altcoins. Você vai me ver falando sobre movimentações de 100% que a gente capturava em alguns dias na altcoin. A gente teve uma grande altcoin season durante meses? Não tivemos, mas o período que a gente teve, conseguimos surfar, conseguimos aproveitar. Agora, o momento ele não é das altcoins, porque eu estou te trazendo dados aqui que são dados mais negativos, dados mais bearish, ou seja, a gente precisa diminuir a exposição da nossa carteira às altcoins e começar a planejar como será a nossa estratégia de proteção.
caso a gente realmente venha reverter a tendência. E eu vou te mostrar ali preços chaves que podem iniciar essa reversão de tendência e, obviamente, vou te falar o porquê que eu ainda estou exposto no mercado, por que eu ainda não estou totalmente protegido. Olha só, eu estou levantando uma bola aqui para você sobre proteção. Muitas pessoas não vão pegar essa ideia, muitas pessoas vão preferir acreditar que a alta ela é infinita. E essas pessoas vão voltar daqui a alguns meses no canal, caso a gente realmente tenha uma reversão de tendência, e elas vão falar que estão arrependidas. Eu estou prevendo o futuro? Não. Só estou citando para você algo que sempre acontece. Em março de 2024 foi o mesmo sentimento, eu falava sobre proteção, algumas pessoas não queriam se proteger e depois de alguns meses muitas pessoas voltam aqui no canal falando que tem 60, 70, 80% de prejuízo na carteira, exatamente porque não aplicaram uma estratégia de proteção. Entenda, fases eufóricas a gente deve planejar estratégias de proteção, beleza? Bom, nesse momento eu estou planejando todas as minhas estratégias de proteção, entendendo quais serão as regiões que eu irei vender, quais serão as regiões que eu irei sair do mercado, que eu irei concentrar a minha carteira em dólar. Afinal de contas, eu já estou saindo das altcoins e focando mais no Bitcoin e no Ether, e vai chegar um determinado momento que eu vou ter que focar literalmente em dólar, que é a estratégia de proteção. Mas esse indicador aqui na sua frente são as principais fases que a gente deve se proteger no mercado. Algumas das vezes a gente vai aplicar uma estratégia de proteção e não vamos ter um longo bear market pela frente. Mas saiba que uma das vezes que você aplicar a estratégia de proteção, que é uma dessas barras vermelhas aqui, saiba que você pode se prevenir de um longo bear market. Por exemplo, ciclo passado, a primeira barra nos 50 mil dólares, e a gente vê que uma proteção foi iniciada nos 50 mil dólares até os 17 mil dólares. Corona Crash, a gente teve uma estratégia de proteção sendo iniciada antes da gente ter o cisne negro, né, que muitas pessoas falam que não davam para prever. Sim, dava para prever, os dados nos mostravam exatamente que a gente deveria estar em uma estratégia de proteção. Bear Market de 2018, também estratégia de proteção. Nesse momento, ainda não apareceu nenhuma barra vermelha aqui, mas como fui eu que construí esse indicador e eu sei quais são os outros indicadores por trás dele, eu sei que esse indicador ele pode acionar proteção em breve. E se ele acionar a proteção em breve, eu estarei protegido e eu estarei protegendo também a carteira Rumo ao Milhão, a carteira dos meus clientes. Inclusive, se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, que é ter acesso a todas as minhas decisões de compra, de venda, de rotação de capital, de exposição em altcoins ou de exposição em Bitcoin, basta você clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico exatamente o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai receber as notificações na tela do seu celular sempre que houver movimentações. Aqui tem o resultado de alguns clientes e se mesmo assim você vier nessa página, clicar no primeiro link da descrição e tiver alguma dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. No atendimento nós vamos te explicar claramente o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente é você ter acesso a todas as minhas decisões de compra e de venda. Você só precisa copiar e colar. Você não precisa ser um analista, você não precisa entender do mercado cripto, simplesmente você só precisa copiar e colar. Eu falo isso porque nesse momento, né, recentemente eu falei para vocês que eu estava me desfazendo das altcoins dentro da carteira Rumo ao Milhão, que eu estava vendendo, realizando lucro e começando a diminuir a minha exposição nas altcoins. Muito disso por conta de indicadores como Machine Learning que a gente constrói e a gente sabe os momentos de Bitcoin Season e de Altcoin Season. Estávamos em Altcoin Season, que é essa movimentação da saída do laranja para preta? Sim, estávamos há algumas semanas atrás. E nesse momento, nós estávamos surfando com várias altcoins dentro da carteira Rumo ao Milhão. Agora, durante essa fase de queda aqui do preto para o laranja, nós sabemos que não é mais o momento das altcoins. E nesse momento, eu estou saindo das altcoins. Eu não vou ficar exposto nesses ativos. Essa decisão ela já foi tomada lá atrás, comentei isso com vocês aqui no YouTube, só que muitas pessoas também não deram bola para isso. Começaram a acreditar que altcoins ainda iriam performar muito bem, elas podem performar muito bem. O que acontece é que nesse momento os dados não estão favoráveis para elas, então a gente precisa tomar essas decisões.
Entenda que Bitcoin ele já formou um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? Se a gente perder esse último fundo que foi marcado aqui, a gente vai ter uma reversão de tendência. A gente precisa perder esse fundo aqui e fazer uma confirmação de que o fundo ele foi perdido. Caso a gente faça essa confirmação, a tendência do Bitcoin ela será revertida. Pode esperar mais quedas mais agressivas, que a gente venha visitar patamares muito mais baixos. Uma das coisas que me fez tomar essas decisões de proteção também de saída das altcoins foi exatamente esse indicador aqui que eu mostro para vocês em várias análises. Toda vez que a gente bate na linha roxa, a gente tem um possível início de reversão de tendência. E a gente está vendo que o Bitcoin está fraco nesse momento. Caso a gente venha perder essa linha branca, a gente terá a reversão de tendência. Isso também serve para o Ether. Se Ether perder os $3.100 ali, a gente também terá uma reversão de tendência dentro do Ether. Gui, mas isso daqui pode ser uma consolidação no curto prazo, né? E aí a gente pode ter um canal lateral aqui, onde a gente deve fazer exposição. Sim, eu concordo com você, a gente pode vivenciar um canal lateral aqui, onde a gente pode reacumular as nossas posições. Tudo que a gente vai fazer é analisar o mercado nos próximos dias para entender se a gente vai fazer essa acumulação ou se a gente vai fazer a nossa distribuição, a nossa proteção. Tudo depende de dados, entenda. O que eu estou falando aqui para você é sobre um planejamento de proteção. A proteção ela ainda não foi iniciada, mas saiba que assim que ela for iniciada, a gente pode ter quedas muito mais agressivas no mercado. Se não houver um início da estratégia de proteção, ótimo, a gente reacumula, a gente olha para outros ativos. O ponto é, esse momento agora é um momento de planejamento. Por isso, eu te convido para entrar para a carteira rumo ao milhão, porque assim que eu tomar essa decisão de proteção ou de exposição, caso a gente não tenha uma reversão de tendência, você vai estar vivenciando essa decisão junto comigo. Você só vai precisar dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa minha decisão, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!